O Bolsonaro ele está completamente enciumado e também com muita inveja da repercussão que a viagem internacional do Lula tem causado não só na mídia brasileira, mas também na mídia internacional. E essa inveja também possui uma certa preocupação. Não uma preocupação eleitoral. Porque o Bolsonaro sabe que vai ser difícil ele enfrentar o Lula. A preocupação do Bolsonaro com essa viagem do Lula é uma preocupação penal. Porque mostra que a imagem e a percepção que o Bolsonaro tem na comunidade internacional é péssima. E nós temos que lembrar que o Bolsonaro corre um sério risco de ser julgado no Tribunal Penal Internacional. E a depender da percepção que a comunidade internacional tem do presidente brasileiro, o processo, a condenação e a prisão, eles tendem a ficar mais perto ou mais afastados do presidente da República. Nós vamos comentar esses assuntos no vídeo de hoje. Eu peço antes do seu like, claro, é sempre importante. E também peço para você, na verdade convido você a ser membro do canal. No canal de membros, você tem só clicar nesse botão, no Seja Membro, você vai ter acesso a 2 vídeos adicionais no mínimo por semana por apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato. Obviamente, todos aqueles que fazem parte do programa de membros, eles simplesmente adoram. Uma coisa que nós temos que entender, que o que está acontecendo na verdade, o Lula ele está fazendo um tour pela Europa e o Bolsonaro ele foi para Dubai, participar da Expo Dubai, depois foi para o Bahrein e recentemente ele esteve presente também na reunião do G20. E as duas viagens do Bolsonaro foram completos fiascos. Porque o Bolsonaro ele não vai viajar para fazer política. O Bolsonaro ele vai viajar para ser um turista. É só isso que ele faz, porque ele não conversa com ninguém, ele não traz nenhum projeto, ele não faz absolutamente nada. Ele vai lá para tirar foto. E ele não consegue conversar com ninguém, nem os garçons querem conversar com ele. O pessoal da extrema-direita italiana criticou o Matteo Salvini, que é um Bolsonaro italiano, para a gente reduzir e não alongar muito no vídeo. O pessoal da extrema-direita italiana criticou o Salvini pelo encontro com o Bolsonaro. Então, enquanto o Bolsonaro ele vai para a comunidade europeia ou para a comunidade internacional fazer turismo, o Lula vai para fazer política. E irritou o Bolsonaro, nesses últimos dias, essa repercussão positiva da viagem do Lula. O Bolsonaro ficou bravo, chilicou, ramelou, mas ele tem essa preocupação penal que nós já vamos chegar lá. O que nós precisamos entender, pessoal, e eu sei que aqui no canal tem muita gente que gosta do Lula, tem outros que não gostam do Lula, mas independentemente de gostar ou não, uma coisa é a percepção internacional perante a imagem do Lula. E o Lula ele é bastante respeitado pela comunidade internacional. É claro que a prisão dele acabou afetando um pouco essa percepção. Mas no final, a percepção maior foi que o Lula, na verdade, ele foi um preso político. Porque o que acontece? A comunidade internacional, ela sempre viu o Lula com bons olhos. Primeiro porque foi uma pessoa pobre que chegou à presidência do Brasil e com os anos dourados que nós vivemos nos anos 2000, muitas pessoas saíram da pobreza. Então isso impressionou o mundo. Tanto que se você pegar o livro do Obama, Uma Terra Prometida, e eu aconselho você ler o livro do Obama porque é uma leitura deliciosa, você vai sentir, pelo menos eu senti, uma certa frustração e até melancolia nos trechos que o Obama cita o Lula. Não, ele não cita o Lula em muitas passagens, na verdade ele cita pouquinho, mas quando o Obama cita o Lula, você percebe que havia ou há uma frustração. Porque há no Obama, ou havia no Obama, uma grande expectativa e também admiração por parte do Obama com o Lula. Tanto que aquele encontro do G20, o Obama chega perto do Lula e fala, esse aqui é o cara, é o político mais boa pinta do mundo, e rasga elogios ao Lula. E quando houve todo o esquema do Petrolão, da Lava Jato, a comunidade internacional deu uma certa, como posso dizer, ficou frustrada com o Lula, ficou decepcionada. O problema é que a forma como a Lava Jato foi conduzida acabou favorecendo a história que o Lula estava contando. Porque você tem o Sérgio Moro, que prendeu o Lula em 2018, depois o principal adversário do Lula vence as eleições e semanas depois o Sérgio Moro, que colocou o Lula na cadeia, recebe como prêmio um cargo no governo. Então tudo pareceu uma grande orquestração para tirar o Lula e o Sérgio Moro foi beneficiado com o cargo no governo Bolsonaro, que foi o grande antagonista do Lula nas eleições ou do partido do Lula. Então isso caiu com essa percepção perante a comunidade internacional que o Lula ele foi um perseguido. Então mesmo com a prisão ainda há um respeito grande por parte da comunidade internacional à figura do Lula. E quando ele foi para a Europa, ele foi bem recebido. Inclusive,
contrastando muito com a viagem ou as viagens de Bolsonaro. Porque Lula foi e fez um discurso para a comunidade europeia e ele foi aplaudido. O Bolsonaro, quando ele faz o discurso dele, independentemente de onde ele faz, o Bolsonaro é execrado. Porque os discursos de Bolsonaro são discursos feitos para os seus apoiadores. Isso a gente sabe. O discurso do Lula foi um discurso para o mundo inteiro. Então há um contraste muito grande entre os dois. O discurso de Bolsonaro vira piada, o discurso do Lula é ovacionado. E é claro que isso mostra também a forma como o Lula foi recebido, mostra um desprezo enorme da comunidade internacional com o atual momento do Brasil e mostra um desprezo também com Bolsonaro. Porque a comunidade internacional, principalmente a França, que foi a grande repercussão, eles mostraram para o Bolsonaro, olha, ele não é nada. Porque o Lula, de fato, o Lula não é nada, o Lula não tem cargo nenhum. O Lula é ex-presidente do Brasil, mas formalmente nem deputado ele é, nem vereador ele é. Mas mesmo ele não tendo nenhum cargo formal, nós o recebemos como se ele fosse um presidente da República. Nós não precisaríamos fazer isso, mas fazemos. Agora, com você, Bolsonaro, nós temos que fazer. Mas se pudéssemos, não faríamos. Não iríamos recepcioná-lo dessa forma. E aí tem um caso muito particular que foi na França, que gerou repercussão. Mas aí não é nenhuma questão do Lula, mas sim algo pessoal do Macron com o Bolsonaro. O Macron odeia o Bolsonaro. O Emmanuel Macron, ele detesta o Bolsonaro por conta de uma questão pessoal, não é nem uma questão diplomática ou burocrática, é algo pessoal. Porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes ofenderam a esposa do Macron. Aquele foi um episódio trágico, um episódio ridículo por parte de Bolsonaro e do Paulo Guedes ofendendo a esposa do Macron. Então quando o Macron recebe o Lula, coloca toda a guarda, só voltou dar beijo, um beijo na boca do Lula, é um tapa de pelica que o Macron dá no Bolsonaro. E é claro que o Lula já está fazendo uma campanha super antecipada, percorrendo a comunidade internacional, já que há uma dificuldade dele fazer uma campanha aqui no Brasil, porque o Lula, qualquer movimento que ele faça, ele vai apanhar, ele vira vidraça, então aqui é muito mais difícil tudo aqui ele é vidraça, claro, então na comunidade internacional fica mais fácil para ele fazer campanha. Então ele se mostra para o país aqui, que ele ainda é muito bem aceito perante a comunidade internacional, que a comunidade internacional não vai ter problemas em recebê-lo novamente, mesmo ele tendo sido preso. Então ele constrói já a sua campanha partindo do exterior, pressionando o Bolsonaro, que fica extremamente nervoso. E também manda um recado para o Geraldo Alckmin. Olha, isso que eu estou fazendo hoje é o que nós vamos ter que fazer muito a partir de 2023. Porque a nossa imagem é uma imagem que está totalmente destruída. Então eu terei que viajar. E assim que eu viajar, você vai ocupar a cadeira de presidente da República. O que você nunca iria conseguir sem ser meu vice. Então também é um recado para o Geraldo Alckmin. Isso provoca preocupação no Bolsonaro, claro. Porque nós sabemos que o relatório da CPI, mais cedo ou mais tarde, vai chegar no Tribunal Internacional em Haia. E a depender, como eu falei no início do vídeo, das emoções ou da percepção que a comunidade internacional tem perante o Bolsonaro, o julgamento pode ser mais pesado ou mais brando. Ou o Bolsonaro pode ter um caminho mais fácil ou mais difícil. E nós temos visto que a comunidade internacional detesta o Bolsonaro, o despreza com todas as forças. E isso que aconteceu na Europa, o Lula também se reuniu com autoridades espanholas na data de hoje, mostra esse desprezo da comunidade internacional ao Bolsonaro. E claro que isso vai preocupar o presidente. Porque se o Bolsonaro for julgado pela comunidade internacional com esse nível de desprezo que eles possuem no Bolsonaro, não vai haver nenhuma simpatia na hora que o Bolsonaro for julgado. Então a chance dele ser condenado por crimes contra a humanidade aumenta e aumenta demais. E aí o Bolsonaro, ele não seria preso como o Lula, não seria preso como o Michel Temer aqui no Brasil. Ele seria preso na comunidade internacional. Então é uma situação que preocupa o Bolsonaro, nem tanto pelo ponto de vista eleitoral, mas pelo ponto de vista penal. Por toda a estrutura ou por toda a imagem que ele mesmo cultiva na comunidade internacional. Ele é um pária. Ninguém quer ficar próximo de Bolsonaro. Todo mundo o despreza, inclusive líderes da extrema-direita. Porque ele não faz política. O Bolsonaro, ele destrói. Ele destruiu as nossas relações internacionais. O Brasil hoje é muito mal visto perante a comunidade internacional, graças a um presidente que é um aloprado, é um debilóide, é um preguiçoso que não quer trabalhar. Ele quer ir para o Bahrein, ficar tirando fotinhas, ou aquele Nicolas Ferreira ficar pegando cartãozinho, mas de fato algo importante, algo plausível, ele não faz absolutamente nada. E vai sofrer, obviamente, as consequências por isso.
Ah, mas ele tá morrendo de inveja, porque todo mundo recebeu o Lula com pompas e ele foi colocado como se ele fosse um indigente. E de fato, Bolsonaro, politicamente, ele é um indigente. Mas deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa viagem do Lula. Tem muitos outros assuntos que nós precisamos falar sobre a questão do Lula, do Geraldo Alckmin, mas isso nós falaremos em outros vídeos. E outra, hein? Essa candidatura do Moro tende a favorecer a chapa Lula e Alckmin. Porque se o Moro começar a crescer na campanha e sufocar Rodrigo Pacheco, Pacheco não sai como candidato. Mas isso a gente discute em outro vídeo. Até lá, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.